segundo princípio, gente, que a gente tem é o da isonomia ou igualdade. Ele está descrito exatamente no 150, no inciso 2º. Então ele diz: instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por ela exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, o princípio da isonomia, ou também chamado por alguns autores de igualdade, o objetivo é exatamente tratar todos os contribuintes de forma igual. Um exemplo que eu acho que é interessante para que vocês fixem isso aqui por exemplo, o servidor público do município de Manaus, há algum tempo atrás, 15, 20 anos mais ou menos, ele era isento do IPTU. Então, os servidores públicos do município, eles tinham uma isenção de IPTU, por serem servidores públicos do município. Então, isso não é permitido mais. Então, houve um conjunto de adequações, e essas leis foram todas elas declaradas inconstitucionais, então isso não pode. Ou seja, o fato de você ter uma ocupação profissional lhe dá algum tratamento desigual diante dos demais contribuintes. Isso não cabe no ordenamento jurídico tributário. Jurisprudência sobre esse princípio, né? Concessão de isenção, a operação de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estadual. Princípio da isonomia tributária, do 150, inciso 2, torna inválida a distinção entre contribuintes, em razão da ocupação profissional. Então, muito parecido com aquilo que eu falei ainda há pouco da questão do IPTU. Tá? Outra jurisprudência que merece a leitura. Tá? Terceiro princípio é o da irretroatividade. Então, irretroatividade é algo que não pode, né, retroagir. Tá? Então, ele está no 150, inciso 3º. Então, o Estado, né, entenda no sentido lato sensu, ele não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, tá? Que os instituiu ou aumentou. Então, imagina que isso aqui é a linha do tempo. Nós temos aqui 2020 e aqui 2021. Então, se a lei foi instituída em fevereiro ou janeiro de 2021, neste determinado espaço temporal aqui, ela não pode de forma alguma retroagir, alcançar fatos ocorridos de forma pretérita. Então, o que vale é, por óbvio, tudo daqui para frente, tá? Então, esse é o princípio da irretroatividade. Existem algumas exceções. Essas exceções estão no artigo 106 a 144 e 144 do Código Tributário Nacional. Então, a primeira exceção é quando a norma for meramente interpretativa e não comine numa multa, numa penalidade, então vai poder retroagir. Quando não houver algum ato julgado de forma definitiva, tá? Mas desde que não deixe de descaracterizar alguma infração cometida, não seja contrário à lei e que ainda tenha uma penalidade menos severa, aquele princípio que a gente traz lá do direito penal. Então, essas situações podem caracterizar uma retroatividade. E a última coisa, tá, que pode retroagir, então a lei tributária alcançar fatos pretéritos, tá, ou seja, fatos ocorridos antes da sua vigência, é quando ele criar novos métodos de fiscalização e arrecadação. Então, eu peço a leitura do artigo 106 e do 144, especialmente no parágrafo 1º,
para a gente compreender quais são essas exceções do princípio da irretroatividade.